Bom dia. Vocês estão bem? Então tá bom, eu também estou bem, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Eu estava com saudades, porque fazia tempo que eu não vinha conversar com a galerinha aqui do CEP, né? Quem lembra de mim o ano passado sabe que eu estava esperando o neném, e agora o neném já está com 9 meses, já está uma bolinha, uma delícia. Então eu já pude retomar as minhas atividades, bolinha, gordinho, já pude retomar as minhas atividades para poder conversar com vocês, que é sempre um prazer estar aqui conversando com essa juventude tão linda, tão expressiva que são vocês, tá? Alguns já me conhecem, né? Eu já falei um pouquinho com vocês no Alô Sexto Ano. Quem veio para o sexto ano esse ano já me conheceu ano passado, né? Não sei se vocês estão lembrados, né? E os do sétimo talvez também lembrem de mim, de anos anteriores, que em alguns momentos eu estive falando um pouquinho sobre sexualidade, sobre os temas da psicologia de modo geral. Por que eu tô aqui? Porque eu sou psicóloga, e o que um psicólogo faz? Cuida da mente, gostei. Hã? Psicologia. Faz psicologia, tá, mas o que é isso? Cuida da pessoa. E ajuda a pessoa a ter relacionamentos melhores. Ajuda a pessoa a ter relacionamentos melhores. Uma salva de palmas, adorei, sensacional. Psicólogo, prestem bem atenção, um psicólogo ou uma psicóloga ajuda a pessoa, seja criança, adolescente, jovem ou adulto, a ser mais feliz. Todo mundo já é um pouquinho feliz, mas todo mundo quer ser mais um pouquinho, não quer? E nisso entra o trabalho psicológico. Quanto melhor resolvida é a pessoa, mais feliz ela é. E, consequentemente, ela tem relacionamentos mais felizes, amizades mais felizes, enfim, ela vive mais feliz com a família, na sociedade. Tá bom? Então, eu gostaria muito da atenção de vocês para esse tema que nós estamos conversando. E eu tenho que dizer para vocês que eu fico muito feliz, muito, meu coração assim se enche de orgulho de saber que existe um colégio que trabalhe esse tipo de tema, esse tipo de assunto neste momento da vida dos adolescentes. Aqui todos para mim são adolescentes. Por quê? Porque o que nós vamos tratar hoje é um problema grave. Está acontecendo um adoecimento mundial por conta desse problema que a gente vai conversar hoje. Mas isso está tão difundido, está tão comum, está tão normal, que as pessoas não estão percebendo a gravidade da situação. Então, o tema que eu trouxe hoje para vocês chama-se álcool, a triste realidade do momento. Tudo bem? Quando eu falo álcool, eu estou me referindo a quê? Bebidas alcoólicas. Muito bem. E por que será que eu vim falar sobre bebidas alcoólicas para essa garotada, para essa juventude super saudável que eu sei que vocês são, nesse momento da vida de vocês? Porque existem estudos, e são estudos realizados. Tudo bem, meninas? São estudos realizados pela Organização Mundial da Saúde, não é só uma questão brasileira, de que o consumo de álcool, o início da vida alcoólica que a gente diz, acontece entre 12 e 13 anos. A primeira vez que experimenta, a primeira vez que tem vontade, a primeira vez que tem contato, a primeira vez que, infelizmente, algumas famílias permitem, tá bom? Por isso que eu disse no início que eu estou muito orgulhosa de ver a escola fazer esse trabalho, porque nós precisamos hoje, no nível mundial, ter esse tipo de trabalho que o colégio está fazendo com vocês para tentar salvar um pouco dessas milhares de vidas que estão se
se acabando diariamente por conta da questão do álcool, tá? Próximo. Vamos ver se eu consigo entrar no acordo aqui, né? Aonde? Aqui. Vamos lá. Primeira pergunta, né, que eu tenho para fazer para vocês é assim: o que você precisa para ser feliz? Vamos pensar, um ser humano comum, o que ele precisa para ser feliz? Muitas pessoas. Amigos, amizades. O que mais? Outras pessoas. O que mais? Namorar? Não ouvi. Presença dos pais. Ó, eu preciso da atenção de todos vocês para vocês compreenderem o raciocínio. Então vamos lá. Amigos, presença dos pais, relacionamentos afetivos, namoro, ficar, paquerar, tudo isso faz uma pessoa feliz. O que mais? Desenhar, fazer, praticar esporte. Ah, olha que legal, os hobbies. Desenhar, praticar esportes, excelente. O que mais? Isso faz uma pessoa feliz mesmo. O que mais? Hã? Celular faz uma pessoa feliz. Hã? Videogame. Videogame, tecnologia, comida. Olha quantos prazeres. Dinheiro faz uma pessoa feliz? Pronto, vamos lá. Quanto mais dinheiro, mais humilde você. Pronto? Vamos continuar? Na verdade, desde que nasce, desde o momento do nascimento, o ser humano busca a felicidade. E o que é a felicidade para o ser humano? É a satisfação dos seus desejos, dos seus prazeres. E muitas coisas materiais podem fazer uma pessoa feliz, mas ela faz a pessoa feliz por alguns instantes, por alguns momentos. Por exemplo, se você está morrendo de fome, você pode se acabar no videogame, que não adianta que a sua fome não vai passar. Certo? Tem que ter comida, senão não sacia esse desejo. Então, o que acontece? Que é importantíssimo que vocês tenham em mente. A única coisa que faz com que o ser humano seja feliz, não existe perfeitamente feliz, plenamente feliz, não existe. Nós temos anseios para continuar vivendo. Mas o que faz uma pessoa verdadeiramente feliz é o relacionamento que ela tem com ela mesma e com as principais pessoas ao seu redor. Vou dar um exemplo para vocês. Eu sou psicóloga clínica, eu tenho meu consultório, estava lá antes de vir para cá. Atendo meus pacientes. E eu tenho uma porção de pacientes adultos, por exemplo, alguns já entrando na terceira idade, que eles trabalharam a vida inteirinha, sem parar, incessantemente, porque eles entenderam que para ser feliz eles tinham que ter dinheiro. Outros trabalharam incessantemente porque eles queriam ser poderosos. Outro trabalhou incessantemente porque queria ser famoso. E essas pessoas, depois de uma vida inteira com esse tipo de dedicação, chega a um ponto da vida e acaba adoecendo, uma doença bem famosa ultimamente, que é a famosa depressão, a tristeza. Aí vocês vão me dizer assim, mas como? Essa pessoa está cheia de dinheiro, ela pode viajar, passear, fazer o que ela quiser. Mas ela não é feliz, porque o dinheiro não preenche. Lembra daquela necessidade de felicidade que eu falei há pouco? O dinheiro não é suficiente. Olha para a própria vida e pergunta, o que eu fiz com a minha vida? Meus filhos cresceram, não adianta mais eu querer ficar com eles, agora eu tenho todo o dinheiro do mundo, mas eles já estão vivendo a vida deles, eu não consigo ficar junto.
que adianta muitas vezes relacionamentos, casamentos terminaram, porque a pessoa só pensava em trabalhar, não pensava no relacionamento, tá? Desculpa. Então, a pessoa fica um vazio. O outro queria ser poderoso, dono de empresas, mandar em muita gente. Aí o que acontece? Também entra em depressão porque vive estressado, porque tem que se dedicar, se dedica às pessoas e não consegue ter o controle de tudo nas mãos, também entra em depressão, certo? E assim, gente, é a vida. Então, na idade em que vocês estão, essa clareza, por isso que eu pedi uma salva de palmas pro meu lindo aqui, porque quando ele fala que os relacionamentos precisam ser tratados, é isso que faz alguém feliz. Esses dias mesmo apareceu uma reportagem, não sei se vocês viram na TV, que eu acho bárbara, eles sempre repetem, eu acho sensacional, do coletor de lixo que se considera a pessoa mais feliz do mundo. Nossa, mas ele é a pessoa mais feliz do mundo como coletor de lixo? Sim. Ele vive com a pessoa que ele ama, ele vive super bem com os filhos, ele se diverte nos finais de semana, ele vive a vida, ele ama e se sente amado. E é só isso que faz alguém se sentir feliz, tá? E aí, o que acontece? Dentre as coisas, né, que fazem as pessoas felizes, tem-se a ilusão de que o álcool pode contribuir para essa felicidade, tá? E aí eu trouxe alguns dados importantes para vocês aqui sobre o consumo de bebida alcoólica, tá? Antes disso, eu queria só que vocês citassem para mim o que é de bebida alcoólica que vocês conhecem. Devagar. Espera aí. Devagar, um de cada vez para eu poder listar para vocês. Espera aí, um só. Vinho. Caipirosca. Cachaça, vodka, tequila, cerveja, uísque, sapê, não conheço, rum, gin, uísque já falou, esse eu não conheço, como é que é? Corote, nunca ouvi falar, que bom, ainda bem. Tá jóia. Caipirinha, tá. Não ouvi. Caipirosca é o melhor. Fale, meu amor. Hã? Não. Pronto? Olha só. Vamos lá. Posso dar essas informações para vocês? A ingestão precoce, o que é precoce? Quando o indivíduo ainda está em desenvolvimento. Eu sei que vocês aqui já viveram muitos anos, já viveram 11, 12, 13 anos. Mas, apesar de toda essa história que vocês já têm, vocês ainda estão em desenvolvimento. E não é só físico, não é só o crescimento do corpo, dos membros. É também o desenvolvimento cerebral. O cérebro ainda está em formação, tá? E a ingestão precoce, ou seja, fazer uso de qualquer tipo de bebida alcoólica, incluindo a tal cervejinha que as pessoas acham que é normal, natural, né? Ela é a principal causa de morte entre jovens de 15 a 24 anos. Gente, uma pessoa com 24 anos, vou pensar na idade máxima que tá ali, morrer é uma tragédia, não é? Porque com 24 anos você tem uma vida inteira pela frente. Se você falasse, não, mas ele morreu porque ele já estava com 100, você fala, tudo bem, 100 anos já, tudo bem, já fez o que tinha que fazer na vida. Mas com 24 é muito cedo. E com 15 então?
Quanto mais cedo ainda. Nossa, Jamile, mas então você está me dizendo que os jovens que começam a beber, enquanto o corpo, o cérebro ainda está em formação, eles morrem com essa idade? Sim, é a principal causa de morte de jovens com essa idade. Segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, hoje tendo como presidente a doutora Luciana, quase 40% dos adolescentes brasileiros experimentaram álcool pela primeira vez entre 12 e 13 anos, em casa. A maioria bebe entre familiares e amigos, estimulados por conhecidos que já bebem ou usam drogas. Entre adolescentes de 12 a 18 anos, 60,5% já declararam ter consumido álcool. Ou seja, mais da metade dos jovens brasileiros entre 12 e 13 anos já experimentaram bebida alcoólica. E aí, gente, essa situação não é uma questão de radicalidade, não é uma questão de preconceito. Tá tudo bem, meninos? Tudo bem? Não é uma questão de preconceito, de radicalidade, de o que pode, o que não pode, não. O que eu vim falar para vocês, eu vim falar de uma questão de saúde social. Por quê? Porque o álcool é a principal porta de entrada para o uso de outras drogas. Ninguém começou, nenhum viciado por aí começou cheirando cocaína. Ele começou tomando cerveja. Aquela cervejinha que tá na geladeira do papai e da mamãe e que todo mundo acha normal. Só que a gente não sabe como é que as coisas estão dentro da gente, a gente não sabe como é que o nosso cérebro vai responder a isso. Alguém aqui já fez um teste para saber como o seu cérebro responde à dependência química? Não. Ninguém aqui fez esse teste, não faz. Infelizmente, como é que se descobre a dependência química? Depois que já está dependente, depois que já está usando álcool, depois que já está usando droga, e aí a dependência já se instalou, que é a doença, tá? E aí, o que acontece? Quando é dito, tá tudo bem, pessoal? Quando é dito que os adolescentes experimentam em casa, sim, infelizmente, por falta de informação, muitas famílias dizem: eu prefiro que ele experimente aqui em casa comigo do que experimente na rua com os amigos. Só tem um detalhe: isso é crime. Crime, o que é um crime? É aquilo que acontece fora da lei. Existe uma lei: menores de 18 anos não podem consumir bebida alcoólica. Por preconceito, por radicalismo? Não, porque ainda estão em formação. E o álcool pode prejudicar o desenvolvimento e a formação desse indivíduo. É bom ficar doente? Não. É? Não, tá. Imagina ter uma doença e ter que conviver com ela até o fim da vida. Tudo bem aí, amigos? Tá tudo bem? Tudo? Você, tudo bem? Tá? Pessoal, vamos lá. Bom, Jamile, então se você está dizendo que eu não posso consumir a bebida alcoólica porque eu ainda estou em formação, me dá exemplo, então, do que pode acontecer. Eu dou. Olha lá, sequelas neuroquímicas. Como eu disse a vocês devem saber disso. Por exemplo, se uma pessoa não sabe que ela tem alergia a um determinado remédio e ela toma esse remédio, o que acontece?
ela pode chegar a óbito, certo? Conforme a reação química que esse remédio der nessa pessoa, a reação alérgica que ele der nessa pessoa, essa pessoa pode chegar a óbito, ela pode morrer. Quem garante que o álcool não vai desenvolver uma sequela neuroquímica por conta do cérebro estar em formação? A gente não sabe da reação física de cada um. Segunda sequela, a sequela emocional. A ilusão que o consumo de álcool provoca gera, depois disso, consequências depressivas terríveis. Pode gerar a doença da dependência química. Uma pessoa que já tem a predisposição, um único gole, a primeira vez, já desencadeia a doença. Tá? A pessoa que já tem a predisposição para dependência química. E as sequelas nos relacionamentos. O que nós falamos há pouco? Para ser feliz, o que a gente precisa? A gente precisa do quê? Se relacionar bem consigo mesmo e com as pessoas que a gente ama. Não dá para se relacionar bem com um alcoólatra, por exemplo, porque ele não se relaciona bem consigo mesmo, que dirá com uma outra pessoa. Mesmo que seja o filho ou a filha. Fale, meu bem. Perfeito, nós vamos falar disso aqui pra frente. Espera aí um pouquinho. Teve uma vez, a Vânia, meu amigo, estava bebendo cerveja e o meu amigo estava bebendo suco de limão. A Vânia bebeu suco de limão, foi jogar no lixo, meu amigo pensou que a cerveja era suco de limão e tomou. Olha que perigo. Olha que perigo. Depois, déficit. Ainda bem. Déficit de memória. Qualquer uso. Tem duas amigas ali. Tudo bem, amigas? Qualquer uso de qualquer entorpecente. O que é o entorpecente? Qualquer coisa que tira você da sua realidade, do seu foco, da sua centralidade. Isso gera a destruição dos neurônios, certo? Que são as respostas, né? A conversa entre os neurônios é que nos dão as respostas do movimento, da fala, da linguagem, do pensamento. E, portanto, o uso do álcool pode comprometer a memória, ocasionando um déficit de memória. Por quê? Porque ele destrói o diálogo entre os neurônios. Que mais? Perda do rendimento escolar. Como assim, Jamile? Por que a pessoa começa a ir mal na escola? Mas ela não bebeu 6 horas da manhã, ela bebeu na noite anterior. Porque o álcool permanece no organismo, compromete o desenvolvimento cerebral e, consequentemente, a pessoa vai ficando mais desfocada, fora de foco, sem a atenção necessária para o aprendizado. Retardo no aprendizado, a pessoa começa a demorar mais para conseguir aprender. E também retardo no desenvolvimento de habilidades. Então, por exemplo, a pessoa poderia ser um jogador de futebol muito hábil, né? Um jogador de handball muito hábil, mas se ele faz uso do álcool, ele perde essa capacidade, ele perde essa habilidade. Por quê? Porque o corpo fica entorpecido, fica quimicamente, eu diria, envenenado. Entre outros problemas. Tudo bem, pessoal? Tudo bem até aqui? Tá muito difícil? Tá muito difícil ou estão me compreendendo? Tá. Vamos lá então. Agora eu quero falar, alguém sabe o que significa aquela sigla lá em cima? OMS? Organização Mundial de Saúde. Perfeito! Então vamos falar junto? Organização Mundial da Saúde. Tá. Então vamos ver um pouquinho desses dados, né?
cerca de 2,5 milhões de pessoas morrem por ano. Eu estou falando num único ano, 2,5 milhões de pessoas, devido ao consumo excessivo do álcool. O índice chega a 4% do total da mortalidade mundial e é maior do que as mortes registradas por conta, por exemplo, da AIDS e da tuberculose. Ou seja, o consumo de álcool mata mais do que doenças como a AIDS e como a tuberculose. É pouco, gente? 2,5 milhões de pessoas? Não. E a idade da morte dessas pessoas? 15 anos. Ah, que foi o que a gente viu anteriormente, de 15 a 24 anos. Gente, isso é grave. Isso é uma questão de saúde social. Não é bonito. Nós, enquanto sociedade, estamos sendo usados como massa de manipulação de propaganda enganosa. Porque quando a gente vê a propaganda da bebida, ela vende a ideia de uma falsa felicidade, de uma falsa beleza, de um falso poder, de uma falsa facilidade para se relacionar. Certo, gente? Nós estamos servindo como meio de manobra publicitária e financeira. Por quê? Porque a bebida só destrói, tá? Gente, olha os riscos do uso da bebida alcoólica e aqui está a minha principal preocupação. E eu gostaria de coração que vocês que estão se mostrando aqui para mim, jovens diferenciados, adolescentes que estão tendo uma possibilidade que infelizmente a maioria dos nossos jovens aí lá fora não estão tendo, eu gostaria que vocês ajudassem as famílias de vocês a pensarem sobre isso. Família, Jamile, por quê? Porque a cervejinha da geladeira, que parece inofensiva, está causando um mal. Um mal que muitas vezes a gente não percebe naquele momento, naquelas festas, naqueles churrascos, mas que a longo prazo afetam e afetam de modo muito violento o relacionamento familiar. Primeira coisa, violência sexual. Do que a gente está falando? Ah, Jamile, a pessoa que consome álcool, ela pode violentar outra pessoa? Infelizmente pode. Infelizmente, existem muitos casos, a maioria deles masculinos, em que homens, tendo feito uso de álcool, se sentem tão poderosos com a ilusão que o álcool promove, que se sentem no direito de cometer o quê? Um estupro, que é abusar de uma mulher, de uma pessoa, por conta do uso abusivo do álcool, tá? Meninas, e isso tem me preocupado muito, porque está muito crescente isso. As meninas, no afã de se sentirem mais bonitas, mais poderosas, mais libertas, dizerem que são modernas, estão consumindo, as adolescentes, mais álcool do que os meninos e estão ficando mais suscetíveis a abusos e a violência sexual, porque no ficar entorpecida, ela perde o controle de si mesma. Infelizmente, quando acorda, quando desperta nessas festinhas por aí afora, ela foi abusada, muitas vezes não só por um menino, muitas vezes por mais, e ela perdeu na hora o controle da situação. Por quê? Porque o álcool faz você perder o controle de você, o controle do seu corpo, dos seus pensamentos, tudo bem? Segunda,
atividade sexual sem proteção. Ah, não, Jamile, mas não tem perigo, eu bebo lá, eu bebo só com o meu ficante, eu bebo só com o meu namorado. Ou não, Jamile, olha, quando eu tomo cerveja, eu tomo com a minha namorada, lá em casa, não tem perigo. Se o álcool tira você da sua centralidade, se ele rouba a sua consciência, o seu senso de realidade, vai dar para lembrar da camisinha na hora do ato sexual? Não vai, né? E aí, daqui a pouco eu vou mostrar uma imagem para vocês, que eu quero que vocês reflitam bastante, por saberem que não é uma coisa que está acontecendo lá fora. Não, está acontecendo todos os dias, em todos os lugares, que são as consequências do uso do álcool na gravidez, por exemplo. Tá? Se não é a gravidez, pode ser uma doença sexualmente transmissível. Por quê? Porque a pessoa não estava em plena consciência do que ela estava fazendo. Acidentes de trânsito. E aqui eu tenho um exemplo para dar para vocês. Eu tenho uma grande amiga que tinha lá seus filhos, normalmente, como toda família, certo? Esses filhos foram criados junto com seus amigos, do jeitinho de vocês aqui, ó. Tem muitos aqui que se conhecem desde o maternal, estão juntos desde do Fundamental 1, não é assim? Conhece a mãe, conhece o pai, é ou não é verdade? Todo mundo junto. E aí o que aconteceu? Uma bela noite, a filha dessa minha amiga, que estava na época com 19 anos, maior de idade, né? Ela virou para a mãe e falou assim: mãe, eu posso ir para balada com os meus amigos? Minha amiga disse para ela: com quem você vai? Ah, eu vou com fulano, ciclano e beltrano. Ou seja, eram os amigos que tinham estudado junto uma vida inteira, que todo mundo conhecia, os pais se conheciam, super amigos, né? Claro que pode, filha, pode ir sim com eles. No final da noite eles trazem você aqui em casa? Trazem, ok. Eles foram para a balada. Lá na balada, maiores de idade, né? Porque eles estavam com 18, 19 anos, se conheciam uma vida inteira. O que eles fizeram? Vamos beber, né? Hoje à noite. Aí eles beberam, né? Tomaram lá o que eles estavam acostumados a tomar, eu não sei exatamente o que. Tomaram lá o que eles estavam acostumados a tomar e eles... Chegou a hora de ir embora. Ah, vamos embora da balada? Vamos embora. E aí 18 anos, tirou carta, né? Olha que gostoso, vamos embora todo mundo. Ah, tá, tinha uma pessoa a mais que pediu uma carona. Ah, vamos dar carona, tá de madrugada, não tem perigo, o guarda não vai parar. Não vai ver que, né, que a pessoa tá sem cinto e tal. E aí eles saíram da balada. Eles saíram da balada, eles estavam todos embriagados, certo? Com a embriaguez, se a pessoa perde a consciência, ela não tem condições de dirigir, tanto que vocês devem estar vendo que a penalização está cada vez mais alta em relação às regras de trânsito, bafômetro, enfim. E eles saíram e ele se perdeu numa curva de onde eles estavam vindo e a filha dessa minha amiga voou para fora do carro, porque eles tinham dado carona para um outro, ela estava sem cinto. Concluindo, ela morreu na hora, com 19 anos. O motorista e os demais passageiros foram todos hospitalizados. Uma das meninas que estava no carro tem sequelas até hoje em relação aos movimentos por conta da pancada. O carro deu perda total no carro, tá? Foi uma tragédia. E essa minha amiga não viu a filha dela voltar para casa. E aparentemente estava tudo normal. Uma família como a nossa, que convive em bons colégios como os nossos, que tem bons amigos como vocês, que vivem a realidade que vocês vivem, mas que naquela noite exageraram um pouquinho no consumo do álcool. Pensa, gente, como é que fica uma família que perde um filho?
Se recupera? Nunca mais a alegria vai ser a mesma. Como é que fica esse amigo que estava dirigindo e que bateu o carro e que sabe que a melhor amiga dele morreu porque foi ele que bateu o carro? Depressão. É uma culpa eterna, nunca mais isso se recupera. Como é que ficam esses amigos que estavam dentro do carro e essas famílias que perderam um amigo e quase perderam a própria vida? Percebem, gente? Então eu gostaria muito que vocês olhassem com bastante seriedade e ajudassem as famílias nesse sentido. Tá demais. A vida tá muito difícil. As pessoas estão com muita necessidade de fugir da realidade, porque de fato a realidade está muito sofrida. Mas decididamente o álcool não é o caminho para essa fuga. Por quê? Porque ele destrói o indivíduo fisicamente, ele destrói o indivíduo emocionalmente e ele destrói as pessoas ao redor de quem convive com quem consome o álcool. Homicídio. Olha ali, o meu amigo ali atrás deu um exemplo de suicídio. É o que acontece. A pessoa, não estando dona da sua consciência, dona da sua razão, entorpecida, ela fica muito mais suscetível a matar alguém ou se matar conforme o quadro psicológico que essa pessoa estiver vivendo. As pessoas acreditam que podem voar e pulam de prédios. As pessoas também elas acham que se enfiar uma faca não vai matar. Exatamente. O álcool gera essa ilusão, essa fantasia de que posso tudo e nada acontece comigo. Oi, meu amor. Existe. Não, existe a cerveja sem álcool e por ela não conter o álcool, ela não causa o entorpecimento. A pessoa não fica fora da consciência com a cerveja sem álcool. E aí tem um dado muito interessante, porque as pessoas dizem assim: eu bebo cerveja porque eu gosto do sabor da cerveja. É mentira. Por quê? Porque as pessoas bebem cerveja por causa do entorpecimento que ela ocasiona. Tanto que o consumo da cerveja sem álcool é baixíssimo. Se fosse pelo sabor da cerveja, todo mundo poderia tomar cerveja sem álcool. Mas não, as pessoas continuam preferindo com álcool por causa do efeito que ela causa. Uma pessoa tomando uma cerveja sem álcool, ela pode dirigir? Pode, sem álcool pode. Homicídios e suicídios. E por último, incidentes com armas de fogo. Ou seja, essa ilusão de super-herói, de super-heroína que a bebida alcoólica gera, ela vai proporcionar que aconteçam mais acidentes com arma de fogo. Por quê? Porque tem a ilusão, não vai matar, não vai acontecer nada, não tem perigo, e isso não é verdade, tá? E aí, gente, eu trago para vocês a reflexão, né? As pessoas encontram justificativas para não ficar feio dizer que toma cerveja e toma muita cerveja, que toma uísque e exagera, que toma vodka e exagera, pinga e tudo aquilo que vocês me contaram. E aí eu pergunto para vocês: mas é porque, Jamília, a bebida alcoólica dá prazer naquela pessoa que está bebendo. Todo mundo que está bebendo fica feliz? Não é verdade? Todo mundo que está bebendo está sorrindo, está gargalhando, está brincando, está animado. Então a cerveja dá prazer? Lembram-se da propaganda enganosa? A cerveja, aquela lá que está na sua geladeira, lá da sua casa, ela causa a sensação enganosa de que
ela dá prazer. Mas, na verdade, o prazer está em fugir da realidade. Alguém aqui já ouviu? Levanta a mão para mim sem falar nada, só levanta a mão. Quem aqui já viu o papai ou a mamãe falando que o Brasil está em crise? Pode abaixar a mãozinha. Levanta a mão para mim quem já ouviu dizer que o nosso país está muito violento. Pode abaixar a mãozinha. Levanta para mim a mãozinha quem já ouviu dizer que as pessoas estão cada vez mais intolerantes, mais nervosas, mais estressadas. Pensa bem, pessoal. Tudo isso que vocês estão falando são situações que geram mal-estar dentro da gente. Geram mal-estar nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, nas nossas emoções. Nenhum pai, nenhuma mãe quer tirar o filho da escola porque ele não conseguiu pagar a mensalidade. Nenhum pai, nenhuma mãe quer deixar o filho trancado dentro de casa porque se sair na rua tem o perigo da violência. Ninguém quer isso, mas as pessoas estão vivendo isso. E para fugir dessa vivência, estão consumindo álcool. Então, o prazer não está no consumo do álcool. É essa clareza que vocês têm que ter. O consumo está no fugir da realidade, tá? Jamile, mas quem bebe tem sucesso. E eu já fiquei sabendo que as meninas que vão nas festinhas e tomam o porre, elas ficam mais populares, os meninos querem ficar com elas, porque fica mais fácil passar a mão. Já escutei de tudo isso. Não, Jamile, os meninos que bebem, as meninas acham mais legal, porque eles são mais poderosos, parece que eles são mais velhos, que eles podem mais. Tudo isso é propaganda? Nossa, só tem 2 participando? Propaganda enganosa. Por que é uma propaganda enganosa? Porque aquela menina não está tendo sucesso nenhum. Ela está perdendo a consciência e o poder que ela tem sobre ela mesma. Aquele menino não está tendo sucesso nenhum. Amanhã ou depois, mais tarde, quando a menina que ele gosta resolver namorar, ela vai namorar qualquer um, menos ele, porque sabe que ele bebe. Ninguém quer namorado bêbado, porque só faz passar vergonha. Tá, gente? Então, beleza. Eu acho super interessante, gente, as propagandas de cerveja, praia, mulheres e homens bonitos, todo mundo bronzeado, todo mundo vive de folga, né? Propaganda de cerveja, tá todo mundo na folga, vivendo só as belezas da vida. Vocês já viram a pele de uma pessoa que usa álcool constantemente? Nenhuma daquelas famosas que fazem as propagandas de cerveja tomam cerveja, porque essa beleza é mentirosa. Sabe o que a cerveja mais faz fisicamente? Dá barriga, já falaram aqui, ó. Deixa barrigudo, e barriga de cerveja é a coisa mais feia que tem no mundo. Barriga de chope. Bonita é a barriga do Papai Noel, que é de comida, aquela barriga redonda, bonita. Aquela é bonita. A barriga de cerveja é horrível. Ela desce e fica aquele fundo horroroso, barrigudão. Mulheres, a cerveja tem a capacidade de envelhecer uma pessoa em 10, 15 anos da sua idade. Meninas que fazem uso constante de cerveja têm 15 anos e elas aparentam ter 25 por conta da pele. Eu vou mostrar para vocês o que acontece. Pode fazer. Tem uma pergunta aqui na frente. Tem como ele, sei lá, tentar se salvar?
Perfeito. Ah lá, tem uma pergunta maravilhosa aqui, olha. O seu João tomou muita cerveja. E a pergunta do meu amigo é: tem como salvar o seu João? Tem como salvar o seu João. O que a gente precisa é rezar primeiro para que o álcool não tenha afetado demais a parte física do seu João. Porque o consumo exagerado do álcool durante muito tempo, ele afeta os rins, ele afeta pâncreas, ele afeta o fígado, e todo esse comprometimento muitas vezes desencadeia uma cirrose, doenças que infelizmente levam a pessoa a óbito. Se o seu João está lá fisicamente bem e o que ele apresenta é a doença da dependência química, se ele apresenta a doença da dependência química, que é a doença que está no cérebro, nós temos como ajudar o seu João como? A primeira coisa o seu João tem que querer. Essa é a primeira coisa. A gente não consegue obrigar um dependente químico a se tratar se ele não quiser. Segunda coisa, cientificamente falando, existem vários meios. Pode ir para psicoterapia, vai para psiquiatria, vai fazendo vários tratamentos. Mas cientificamente comprovado, o melhor meio de cura da dependência do alcoolismo são os alcoólicos anônimos. São os grupos de pessoas que fazem uso de bebida alcoólica e que se comprometem a não beber mais e vão a encontros semanais para se manter longe da bebida. E por que o alcoólico anônimo é cientificamente o meio mais eficaz para salvar o alcoólatra? Perfeito, olha, ele vai falar pra gente. Você começa a conviver com as pessoas. Meus amores, a necessidade de se entorpecer tem a ver com esse vazio existencial, com essa dificuldade de relacionamento, com essa dificuldade de troca. E no Alcoólicos Anônimos, no lugar da pessoa ir para o bar beber, ele vai para a reunião do Alcoólicos Anônimos, onde ele também vai conviver, mas ele vai conviver de uma forma saudável, pensando sobre aquelas questões, por que ele não deve, o que tem de bom, mais um dia sem a bebida. É uma filosofia muito importante. Pode perguntar. Ele vai poder compartilhar a experiência. Compartilhar experiências, são lindos, lindos, lindos os testemunhos, as coisas que se falam lá. Pode falar, Mari. A tia minha, ela tem uma doença que agora, se ela beber qualquer coisa, ela já fica bêbada de desmaiar. E uma vez ela bebeu e ela bateu o carro e quando ela foi pro hospital, ela descobriu que tinha doença. Ah lá, tá vendo só? Então são cuidados que a gente precisa ter e não ingerir. Porque mesmo um primeiro gole, conforme a reação do indivíduo, pode ser fatal, né? Eu já vi assim um programa que eu já vi uma mulher que já era tão viciada há muitos anos na bebida alcoólica e ela que alguém estava praticando com ela não beber, que ela ficou sem bebida, que ela acabou bebendo até o perfume. Exatamente. Infelizmente, quando a pessoa chega num ponto em que ela não consegue mais se controlar, já acabou com a família, acabou com o dinheiro, acabou com tudo, eles bebem. Eles bebem o vidro de álcool, de limpeza, eles bebem perfume, tudo aquilo que tem o álcool. A doença é tão severa, a pessoa fica tão desesperada por aquilo que ela vai se suicidando, né? Porque na verdade cada gole é uma gotinha em direção da morte, né? Última, gente, senão eu não consigo terminar. Eu falei que um dia, onde não seria realidade. Quando ele falou que tem alguma coisa, sei lá, então Deus é todo poderoso. Se o dele perceber, não, enquanto ele estiver sob o efeito da bebida, não. Ele fica sob o efeito daquele entorpecimento. A bebida faz com que o diálogo entre os neurônios fique interrompido. Ele não consegue tomar contato que está demais, tá? Tanto que a grande maioria das pessoas
que tem pessoas que fazem uso de bebida exageradamente, qual é a reclamação das famílias, dos filhos, das esposas, dos esposos? Eu digo para ele, eu digo para ela que está bebendo demais, e o que ela fala? Não, eu sei me controlar, quando eu quiser eu paro. E não é verdade, porque na verdade nunca para. A pessoa não tem o controle sobre o álcool, é o álcool que controla a pessoa. Não dá tempo, meu amor. Tudo bem, pessoal? Agora eu quero mostrar umas imagens para vocês. Olhem lá, pessoal. É uma moça, tá? Olha lá. O lado direito, aqui onde está o visto verde, ela é a pele dela tá limpa, ela está aparentando a idade que realmente ela tem, tá? Olhem, eu gosto muito de mostrar essa imagem por causa do detalhe do lábio. Olha o lábio dela do lado direito. É um lábio normal, certo? Agora, do outro lado, essa mesma moça, depois de fazer uso de bebida alcoólica por um certo tempo, tá? Então, eu quero que vocês observem a bochecha, tá? Todo alcoólatra, ele começa a exalar o álcool pela pele, tá, gente? Isso, é uma espécie de desidrose, mas tem um outro nome por conta de ser alcoólico, tá? Tem cheiro de álcool. A pessoa que bebe tem cheiro de álcool porque o álcool evapora pelos poros da pessoa, tá? Olha as olheiras com as quais ela ficou, tá? Pode ver que o olho dela tá mais fundo, até porque o álcool, muita gente diz, eu bebo para eu conseguir dormir. Só que o álcool gera também um sono falso, não é um sono reparador, não é um sono restaurador. A pessoa acorda cansada, de ressaca, com dor de cabeça, tá? E olha o lábio dela, do lado onde ela bebeu, o que aconteceu com o lábio? Caiu. Podem observar, olha o lábio caído, tá? Ficou mais claro porque está desidratado, tá? Essa é uma imagem importante. Olha a próxima. Vocês sabem o que é isso? Vamos lá, pessoal? Esse é um bebezinho. É um bebezinho. Vamos lá, pessoal? Isso é muito sério, muito sério. Esse é um bebezinho, fruto da união de um casal que fazia uso de álcool. Pai e mãe alcoólatras, tá? Então, é aquele consumo irresponsável que a pessoa olha e fala, sou eu que bebo, eu estou estragando a minha própria vida, eu estou estragando o meu próprio corpo, eu estou fazendo mal para mim mesmo. Não, é uma questão de saúde social. A pessoa que bebe, ela se mata e mata os relacionamentos ao redor dela. Ela mata o ambiente, a possibilidade de convívio harmônico ao redor dela. E tá aí o resultado, né? Um bebezinho que, graças a Deus, ele sobreviveu, porque existem infinitos casos que de tanto a mãe beber, o bebezinho não chega a nascer, ele vai a óbito antes disso, tá? Pergunte, meu bem. Eu tô preocupada com o tempo, gente. Os filhos dessas pessoas também podem ter problema com o fígado, certo? Então, a minha amiga tá me perguntando aqui se os filhos dessas pessoas podem ter problemas no fígado. Eles têm uma predisposição genética. O grande problema é a dependência química. Sabe por quê? Porque alguns estudos mostram pra gente que filhos de pais ou mães alcoólatras têm uma predisposição muito grande à dependência química.
Então, são jovens que, infelizmente, se eles tomarem o primeiro gole, eles já vão desencadear a doença. Entende? Porque eles já têm a predisposição física, genética. Nascer viciado? Não, na verdade ele nasce e ele desenvolve uma síndrome de abstinência quando a mãe usa, o pai usam drogas durante a gestação do bebê. Ele nasce com a síndrome de abstinência porque o cérebro dele aprendeu a receber aquele entorpecimento. Então, é uma espécie de vício? É, mas não é um vício usado por ele. Se ele, por exemplo, nas cadeias, as mães ficam um tempo com esses bebês, o tempo de amamentar, e depois os bebês são retirados dessas mães para irem viver com as famílias dos avós, enfim, quem vai acompanhar ou no acolhimento. E aí o que acontece? Eles passam por um período dessa síndrome de abstinência, onde eles sentem muita falta de alguma coisa, muitos entram em depressão, mas depois isso passa, porque não foi ele que fez o uso direto da droga, foi durante a gestação que ele recebeu essa droga, como uma medicação. Tá? Pode, meu amor. Quando eu estudava acho que era no maternal, tinha um menino que a mãe e o pai dele usavam muita droga. E colocava até cocaína na mamadeira dele pra ele dormir. Daí todo dia ele chegava e levantava, daí eu falei, olha que horror, Deus me livre. Tenho mais uma última imagem aqui para vocês. Olha lá, gente. Vamos olhar. Olha que gatinho do lado direito, meninas. Aqui, ó. Rapaz bonito. Olha lá. Olhos claros. Pele clarinha. Olha que belezinha de rapaz. Olha. Agora olhem o lado esquerdo, o que aconteceu? Olhem a bochecha. Primeiro a questão do inchaço, não é gordura, é o inchaço por causa do álcool, a pessoa fica inchada, tá? Olha o inchaço, olha as olheiras, olha a questão da pele que eu falei pra vocês, que ela envelhece e a pessoa desenvolve aquela desidratação da pele, fica bem avermelhada. Olha lá. Olha lá. Tá vendo? Olha lá. Percebam bem a diferença. Os olhos mais estalados, meio que num estado de alerta, diferente de como ele está mais relaxado desse lado de cá. Então, queridos, por que eu venho fazer e venho com todo o amor do mundo conversar com vocês sobre esses temas? Porque a minha esperança de mundo está na mão de vocês. Eu não acredito mais, infelizmente eu não acredito mais nas gerações que já passaram, eu acredito nas que estão vindo. Eu acredito que vocês, com a inteligência, a perspicácia de vocês, essa capacidade tecnológica incrível que vocês têm, eu acredito que vocês têm a possibilidade de mudar as coisas. Por quê? Porque, infelizmente, a cerveja está aí. Ela está na geladeira. O papai e a mamãe chegam em casa e acham que porque tiveram um dia difícil de trabalho, merecem aquela cervejinha como único prazer do seu dia. Só que o prazer não está ali. O prazer está em olhar para a carinha de vocês, está em ver a saúde que vocês emanam, a alegria que vocês têm, essa vida que vocês carregam com vocês. A alegria está em ter uma família, em ter uma casa, porque as coisas estão tão difíceis que tudo isso está se perdendo, né? Então, é fundamental que vocês ajudem as famílias de vocês. É chato uma festa, um churrasco, a mamãe beber demais, o papai beber demais, é chato. Eles estão fugindo da realidade, achando que estão se divertindo. Não estão.
E vocês podem ajudar nisso, vocês podem ajudar não consumindo, vocês podem ajudar orientando, vocês podem ajudar recusando caso algum adulto queira cometer o crime de oferecer para vocês uma bebida alcoólica, porque isso é crime. Certo, pessoal? Então eu conto com vocês. Eu estou muito feliz com essa oportunidade, porque, como eu disse, eu acredito que só vocês podem fazer a diferença. O consumo está muito elevado. Conforme as coisas ficam mais difíceis no país e na sociedade, mais as pessoas têm necessidade de se entorpecer. E isso tem acabado com relacionamentos, tem acabado com famílias, tem acabado com a relação pais e filhos. É muito triste, gente. É muito triste você receber no consultório um filho ou uma filha que chega e não consegue falar, só chora. Aí quando você vai tentar descobrir por quê, ele ou ela diz que não consegue conversar com o pai, porque todas as vezes que vai conversar com o pai, ou o pai está ocupado trabalhando, ou o pai está bêbado. Um filho ou uma filha que chora, por quê? Porque não gosta de ir nas reuniões com os amigos, porque toda vez que vai, termina a festa com o pai ou a mãe bêbado. Adolescentes que chegam e choram, porque tudo que queriam era o amor correspondido daquele paquerinha, daquela paquerinha, mas não tem o amor correspondido porque bebeu demais, e aí aquela pessoa não quer. Porque na hora da facilidade é um oba-oba, beija e é tudo lindo, e é popular, e é isso, aquilo, outro. Na hora do sentimento, na hora de namorar, quem aqui vai querer pegar um namorado, levar em casa e falar: olha mãe, olha pai, esse aqui é meu namorado, ele bebe? Não é? Qual menino vai querer chegar em casa e dizer: olha mãe, olha pai, essa aqui é minha namorada, ó, pode abrir uma cerveja aí que ela bebe? Pensa, ninguém quer, gente. Na hora do sentimento, a gente não quer uma pessoa que vive de ilusão, a gente quer uma pessoa real, que goste da gente, que a gente goste da pessoa, que conviva bem, certo? Então, eu conto com vocês. Levanta a mão quem vai me ajudar nesse projeto social aí, nesse projeto de vida. Quem vai me ajudar? Ah, gostei. Muito bom, fico muito feliz de poder contar com vocês. Muito obrigada pela participação, vocês são especiais, moram no meu coração, tá bom? Olha, eu lembrei de mais uma coisinha só. Eu até queria passar um vídeo para vocês, mas eu e a tecnologia, a gente não se relaciona bem, eu não consegui baixar o vídeo. Mas teve uma campanha do governo para o carnaval, especificamente para os jovens, e que tinha um slogan sensacional, que eu gostaria muito que vocês se lembrassem disso para sempre. Diz assim: bebeu, perdeu. Vamos falar? Bebeu, perdeu. Bebeu, perdeu a festa. Bebeu, perdeu a namorada. Bebeu, perdeu a diversão e por aí vai. Tá bom, queridos? Um beijo pra vocês. Obrigada, viu? João gosta de surfar, mas que pena ele bebeu. Ele perdeu a maior onda e na praia apareceu. Ficou com dor de cabeça e como se arrependeu. Gabi não foi para a praia de ressaca, amanheceu. Perdeu, só perdeu as ondas e o paquera que era seu. Passou mal o dia inteiro, dessa vez ela aprendeu. Bem no meio do desfile, Paulinho ficou tontinho.
os amigos lá no samba e ele cai do sonzinho. Todo mundo lá curtindo e ele apagado dormindo. Quando viu o beijo chegando, o Pati foi passando mal. As amigas lá pulando em Pati não porque bebeu. E ela ainda estava lá quando o dia amanheceu. Bem na hora do beijinho foi que o enjoo cresceu. Bebeu, 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 bebeu. Ele perdeu o beijo dela e logo se arrependeu. Bebeu, 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 bebeu. Mas Aninha, uma gatinha, logo o outro apareceu. Bebeu, 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 bebeu. Viu aí? Bebeu, bebeu. Curta a adolescência sem beber. Ministério da Justiça, Governo Federal.